Domingão à tarde e o primeiro-ministro do Canadá, ele acabou de publicar um vídeo falando sobre a imigração do país. Até aí, tudo bem. Só que o que aconteceu e que a mídia canadense, não apenas canadense, mas do mundo inteiro, está caindo em cima do primeiro-ministro do Canadá, que ele admitiu erros na imigração do país. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre este assunto. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lúcia, eu moro aqui no Canadá desde 2019 e eu acompanhei tudo o que o ministro da imigração está falando neste vídeo, que foram essas mudanças na imigração por causa da pandemia. Então, durante a pandemia aconteceu muita coisa na imigração que acabou desestruturando o sistema e, sim, muita coisa mudou nos últimos anos aqui no Canadá. Então, neste vídeo eu quero falar um pouco mais da minha opinião em relação ao que está acontecendo na imigração, ao que o primeiro-ministro vai falar e por mais que eu não queira tomar nenhum lado neste vídeo, a minha intenção não é essa, de polarizar o lado da esquerda ou o lado da direita, não é essa a minha intenção, mas temos que lembrar que a imigração é sim um ponto político. Muitas coisas que acabam acontecendo de mudanças nos programas de imigração são sim questões políticas e por isso que os anúncios do primeiro-ministro eles são tão importantes. Eles são importantes, porém, contudo, entretanto, todavia, como eu sempre falo aqui, não é para você se desesperar. Aos meus olhos, isso aqui que o primeiro-ministro está fazendo é mais uma questão de marketing, se é que você me entende. Eleições estão chegando aí e ele precisa realmente recuperar a popularidade. Então, este vídeo que ele acabou de fazer neste domingo é para justamente chamar a atenção da população do Canadá para essa questão. Então vamos lá? Vamos assistir esse vídeo juntos? Immigration. Let's talk about it. In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. Isso aqui é um ponto bem interessante da gente começar falando. Até tiveram inúmeras reportagens há cerca de 1 ano, 2 anos aqui no Canadá já falando sobre isso, o que o primeiro-ministro acaba chamando de bad actors, né? Que são essas pessoas ruins que acabaram utilizando o sistema da imigração, né? A residência temporária, a chegada no Canadá como estudante internacional para os próprios interesses. E que interesse seria esse? O dinheiro, né? E não apenas esses bad actors, né? Que eles estavam realmente querendo dinheiro com isso, mas até o próprio governo federal, por causa da pandemia, ele também precisava se recuperar de alguma forma. E a imigração foi uma dessas formas, do país se recuperar economicamente. Só que, obviamente, assim como o primeiro-ministro está falando, alguns pontos realmente eles saíram fora da curva. Tiveram várias denúncias de até empresas falsas que estavam, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vou deixar a reportagem aqui na descrição do vídeo. O que essas empresas falsas estavam fazendo? Eles estavam realmente pegando um LMIA, que é uma Labor Market Impact Assessment, que é um documento específico para oferta de trabalho, e eles estavam contratando profissionais estrangeiros que eles não eram qualificados para essa vaga. Ou seja, essas pessoas estavam chegando no Canadá, mas não estavam suprindo uma demanda do país. Em outras palavras, eles estavam vendendo ofertas de trabalho, vendendo LMIAs. Além disso, também teve a questão dos colleges, né? Que muitos agentes educacionais, os próprios colleges, eles estavam fornecendo cartas de aceitação falsas para os estudantes para eles chegarem aqui no Canadá. Então essa bomba estourou recentemente aqui no país e também tem reportagem sobre isso, tem documentários sobre isso. Se você não ouviu falar sobre nenhuma dessas coisas, sinal de que você precisa realmente estar mais atento ao que está acontecendo no Canadá. Mas será que foi somente isso que fez o Canadá chegar na situação que se encontra hoje? Vamos continuar assistindo o vídeo. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. Today, I'm going to let you in on what happened, where we made some mistakes, and why we're taking this big turn.
There are two kinds of immigration in Canada. The one you probably think of most is permanent immigration, like when families come to Canada to settle and call it home. Every year, the government determines the right number of permanent residents that we want to admit. Isso daqui que ele está falando é inclusive um dos anúncios que a gente acabou fazendo um vídeo recentemente aqui no canal. Esses números, eles estão publicados no que eles chamam de Level Plan, planejamento de números de imigrantes que eles acabam aceitando todos os anos aqui no Canadá. E isso eles realmente acabam publicando todos os anos. Se você quiser conferir apenas o vídeo onde a gente acaba falando sobre essas mudanças no Level Plan, eu vou deixar de indicação para você o vídeo aqui na descrição. That's how it's been done for decades. But a plan that only talks about permanent immigration misses the other pathway, temporary immigration. Temporary residents are people who come to Canada for a limited time, like international students, temporary workers, and so on. They come to work a job or go to school. When the job is done or when they finish their degree, most return home. Some apply to stay as permanent residents, but most return home. E olha só como que ele coloca, a maioria volta para casa. Most return home. Mas será que é assim que você enxerga a residência temporária? Será que quando você está ali pensando em comprar um college para estudar aqui no Canadá, quando você está pensando em conseguir uma oferta de trabalho para chegar no Canadá, você pensa dessa forma? Que quando terminar sua residência temporária, quando terminar o seu visto de trabalho, o seu visto de estudos, você pensa em voltar para casa ou você pensa na residência permanente? Pois é, essa é a ideia que ele está tentando colocar para a população aqui do Canadá. Lembre-se, ele é o primeiro-ministro do Canadá e este vídeo que ele está fazendo é para explicar para os canadenses, as pessoas que estão aqui no Canadá, o que está acontecendo com a situação da imigração no país. É um vídeo de esclarecimento. Então você que está assistindo, é assim que você enxerga a residência temporária do Canadá? Então para você que está assistindo, você que está neste meio da imigração, é assim que você enxerga a residência temporária do Canadá? Que a maioria das pessoas, elas voltam para casa ou elas chegam aqui pensando em permanecer? O que você pensa da residência temporária? Coloca aqui nos comentários. So, back to this year's plan. Historically, Canada's annual immigration plan just looked at permanent residents. The number of temporary students and workers that we admitted each year was left to the demands of the economy. It was usually a small proportion of our population, so it's never been a part of the long-term immigration plan. But after the pandemic, our economy came roaring back quickly, and we needed a lot of workers fast. Canada is in the middle of a huge labor shortage. Temporary foreign workers became such a significant part of our workforce that it'd be a mistake not to include them when we plan our immigration levels. So this year, we did exactly that for the first time. We laid out a plan that sets targets for both permanent and temporary residents. This way, we're getting the full breakdown of people coming into our country, so we can prepare the homes and infrastructure needed to support them. E é justamente isso que a população do Canadá espera ouvir agora. É a questão da infraestrutura e a questão dos serviços. Este é o principal ponto e eu preciso que você que está assistindo, talvez você está no Brasil, está na Irlanda, está nos Estados Unidos, você não sabe o que está acontecendo no Canadá. A população canadense, hoje, eles estão realmente, até um termo que os próprios canadenses eles acabam utilizando nas reportagens, eles falam que a imigração está arruinando o país. É isso, esse é o sentimento de ódio da população canadense hoje, por causa da imigração, que foi permitida a entrada de inúmeros imigrantes e isso está colocando uma pressão muito grande no quê? Nos serviços e na infraestrutura do país. Então, o que o primeiro-ministro está fazendo com esse vídeo é justamente tentar justificar essa questão para a população. Assim, olha, realmente a situação, ela saiu um pouco de controle, mas ó, em partes a gente tem uma parcela de culpa, mas a outra parte é que tem esses bad actors que eles realmente tiraram proveito da situação. E é por isso que o nosso sistema, é por isso que o nosso país se encontra na situação atual que está. E para você que está se perguntando qual que é a situação atual do país,
os números da imigração, eles cresceram a tal ponto que os serviços não conseguem acompanhar esse crescimento tão acelerado que foi nesses últimos anos. A velocidade de construção de casas não está acompanhando a velocidade do crescimento populacional. A estrutura dos serviços de saúde, por exemplo, não estão acompanhando o crescimento populacional. E é isso que está causando essa insatisfação na população canadense. E o que acontece com isso? O primeiro-ministro está perdendo popularidade. Então isso está afetando o quê? Fortemente a próxima campanha de eleição. Like I said, immigration is based on demand. When we set our targets, we look at every province and territory. We ask the premiers, what are the gaps in your workforce? Is your population growing or getting older? We field calls from businesses, CEOs, economic experts, all sharing their thoughts on where we should set our targets. We've had a chronic shortage of labor for the last decade. It is the #1 issue of all manufacturers across Canada. So we think there needs to be more, push the pedal to the floor to bring more people into Canada because Ontario is facing a generational labor shortage. 380,000 jobs are going unfilled. It's no surprise that every sector has different wants and needs when it comes to immigration. But after the pandemic, they all came to us with the same message. After 2 years with closed borders, we need more people, more workers, fast. So we brought in more workers. And it was the right choice. It worked. Our economy grew. Restaurants and stores reopened. Businesses kept running. But most importantly, in spite of lots of economists' predictions, we avoided the worst-case scenario, a recession. Perceba como ele coloca a chegada dos imigrantes como a recuperação da economia depois deste momento de 2 anos de fronteiras fechadas. Então perceba como a imigração é realmente um ponto forte da economia aqui do Canadá. E essa mensagem eu realmente trago para tentar aí chacoalhar a sua cabeça, porque muitas pessoas, elas acreditam, não, eu quero imigrar a todo custo. Não é assim que funciona. Eles realmente querem os imigrantes para auxiliar na economia e cada vez mais em setores específicos, setores chaves, setores onde eles realmente estão precisando de trabalhadores qualificados. E se você não ajustar o seu perfil de acordo com a demanda do Canadá, você sempre vai se sentir frustrado. Então, ouvindo agora do primeiro-ministro, talvez faça mais sentido para você. E eu até vou deixar esse vídeo aqui na descrição do perfil, para que você assista esse vídeo na íntegra, né? Para que você entenda um pouco mais do que está acontecendo aqui no Canadá. E este vídeo está tendo uma repercussão muito grande aqui no Canadá, justamente por causa dessas falas do primeiro-ministro, onde ele acaba realmente falando que eles têm uma parcela de culpa em relação à imigração. Até nas palavras do Mark Miller, que ele é realmente o ministro da imigração aqui no Canadá, que ele falou assim, a bit of a mess. Tá um pouco de bagunça, nas palavras dele, do ministro da imigração. Então, novamente, aquilo que nós reforçamos nos vídeos de mudanças da imigração, inclusive vou deixar todos eles aqui na descrição do vídeo, o que está acontecendo hoje no Canadá. Eles estão precisando arrumar a casa por pressão da sociedade canadense, porque a situação realmente chegou num ponto que está afetando a qualidade de vida das pessoas que moram aqui. Então este vídeo ele está sendo necessário, é óbvio. Então os meus olhos por uma estratégia de marketing, né, do pessoal do Partido Liberal para realmente tentar acalmar os ânimos da população em relação ao que está acontecendo, colocaram a imagem do próprio primeiro-ministro sentado numa poltrona, como se estivesse na casa dele, com uma fala bem mais humanizada para tentar realmente aproximá-lo do público, aproximá-lo da população canadense, que ele está realmente assim, olha, admitindo que a imigração não está no seu melhor momento aqui no Canadá. This new immigration plan is straightforward. Lower the number of new immigrants coming into Canada, both temporary and permanent. We're prioritizing permanent residents with the skills we need, like healthcare workers for our hospitals and construction workers who will build more homes. And those temporary residents who are already in Canada, some will apply to stay in Canada as permanent residents,
Since they're already here, established and working, the added pressure put on communities is very low. Or they'll leave Canada when their temporary residency expires, reducing our population. Some temporary residents may turn to our asylum system when their visa expires as a shortcut to stay in Canada. Those claims will be analyzed and processed, and if their claim fails, they'll be sent home. Prestem atenção nessa parte, porque eu acho que muita gente acaba não sabendo deste outro lado da imigração, que é a questão dos asilos. Eu até sugiro que vocês pesquisem um pouco mais sobre isso, que é a questão das pessoas que acabam pedindo para as causas humanitárias. Muita gente acaba aplicando para as causas humanitárias, e o primeiro-ministro, ele acabou deixando claro, e olha até o olhar que ele coloca quando ele fala essa mensagem, né? Se a sua aplicação pro asilo, ela for revisada e você falhar, será enviado para casa, ou seja, você vai ser mandado embora do Canadá. Essa é a mensagem do primeiro-ministro. Mas até tem uma parte no site oficial do Canadá, não sei se vocês conhecem, que são das políticas públicas. As políticas públicas, elas visam dar facilidade da residência permanente para determinados públicos em determinadas situações. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de políticas públicas que são anunciadas todos os anos aqui no Canadá, facilitando a residência permanente para determinados públicos em determinadas situações. Então a imigração ela é muito mais ampla do que simplesmente esses programas de imigração que algumas vezes são compartilhados nas redes sociais. Há muito mais da imigração. Então não é apenas esses números de residentes temporários e residentes permanentes que acabam colocando essa pressão no sistema, mas tem muito mais por trás nessa história. Between the amount of people coming and going, we'll effectively pause population growth for the next 2 years. Then from 2027 onwards, it'll balance out and slowly start increasing again at a sustainable pace. Então, qual que é a ideia deles com todas essas mudanças? Então, resumindo todo o vídeo, é isso que eles querem colocar como mensagem. Então, neste momento, eles vão reduzir um pouco os números para tentar dar uma estabilizada no crescimento populacional do Canadá para depois, em 2027, voltar a crescer. Então o intuito deles nesses próximos anos, 2025, 2026, é realmente dar uma estabilizada e a partir de 2027 voltar a crescer. In fact, that gets us back to the population growth path we were on before the pandemic. This pause is going to give our economy and our communities the chance to catch up with things like our plan to build millions more homes. That's not stopping, but now we'll have a little more breathing room as we build. We'll see more corporations investing in Canadian workers and youth rather than relying on cheap foreign labor. Our cap on international students is already bringing rental prices down in big cities, and as we keep that cap in place, rents will keep coming down. We're making the system work for Canadians and for newcomers rather than for the big box stores, chain restaurants, immigration consultants, and sham colleges that exploit it. Immigration is a great thing, and we're lucky that so many people dream of coming to our country. Fulfilling that dream depends on having a good job, a decent place to live, and health care that you can access when you need it. We have to make sure our population isn't getting out ahead of those things. E é isso, este foi o anúncio do primeiro-ministro Justin Trudeau neste domingo aqui no Canadá para tentar explicar a situação da imigração aqui no país. E eu quero ouvir de você. Falei um pouco aí durante o vídeo quais foram os meus pensamentos assistindo este vídeo e eu quero saber de você. O que você acha, o que você pensa em relação a este vídeo, em relação às últimas mudanças, em relação ao que está acontecendo aqui no Canadá? Eu sei que tem muita gente frustrada, né, com esses cortes na imigração, com pausa em alguns programas. Assim como vocês viram, é um pedido da população do Canadá por causa da situação do país neste momento. E eu até peço que quando você for deixar o seu comentário por aqui, você fala de qual província você está falando, de qual cidade você está falando, ou se você está no Brasil, fala que você está no Brasil e coloca os seus pensamentos em relação a este vídeo do primeiro-ministro aqui do Canadá em relação à imigração. Então, na minha opinião, eu acho que sim, isso foi uma estratégia de marketing, porque as eleições estão chegando e ele, como político,
ele precisa explicar para a população sobre as medidas que foram tomadas nos últimos anos e das consequências que a população está tendo neste momento. Mas e você? O que você pensa sobre isso?